Ora bem, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Agradeço muito, enfim, na parte que cabe, agradecer ao IDEF, porque os agradecimentos serão feitos naturalmente pelo Sr. Diretor, em cujo nome estou a abrir esta sessão, e, sobretudo, digamos, serão feitos pelo SES e pela Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Para nós é um privilégio termos esta primeira colaboração institucional, embora tenhamos trabalhado muitas vezes juntos. O SES, enfim, como todos sabem, é o Centro de Investigação na área social mais prestigiado em Portugal, que há mais anos se tem afirmado pela qualidade e pela intensidade do seu trabalho e pela forma como tem sabido manter vivo um debate tantas vezes difícil e um debate tantas vezes complexo, mas com uma qualidade sempre elevadíssima que contribui para que não desanimemos. E é daquilo que se trata hoje, é de identificar as alternativas que estão diante de nós. Há aquela conversa, peço desculpa da expressão, um pouco de chacha, de que a crise é oportunidade para descobrirmos alternativas. Enfim, esta chamada crise que dura há 4 anos, o que é uma coisa estranha. 4? Quais 4? Há 5, há 6, já não sei há quantos. É a prova que isto não é bem verdade, que as crises não geram tão imediatamente alternativas, mas que haja quem sinta que é preciso fazer a anatomia da crise e identificar as alternativas é qualquer coisa de muito estimulante. O estudo que está na base deste trabalho que vamos fazer hoje é um estudo notável, conhecido pela generalidade das pessoas, e é, digamos, nestes momentos em que se podia pensar que andamos todos muito desanimados, um motivo de alegria que tenham vindo até nós, neste fim de tarde, em número tão grande, debater esta questão. Não é uma surpresa, mas é uma alegria e uma confirmação de que é preciso trabalhar e que as alternativas hão de surgir deste trabalho. Muito obrigado, portanto, a todos. E, se me permitem, vou passar a palavra ao professor José Reis, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Muito obrigado. As minhas palavras são também para saudar todos os presentes e para sublinhar a alegria que temos, e falo da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e falo do Centro de Estudos Sociais, a alegria que temos em partilhar este trabalho conjunto com a Faculdade de Direito de Lisboa, e por isso saúdo o seu diretor e agradeço muito o acolhimento a esta sessão. Muito obrigado. Assim como quero reconhecer não só a grande cumplicidade e cooperação que o professor Eduardo Paz Ferreira tem sempre sabido criar para discutirmos de forma construtiva e de forma enriquecedora estes temas na sociedade portuguesa, como quero agradecer a parceria do IDEF e, muito em particular, o empenho do professor Nuno Cunha Rodrigues na organização desta sessão. Muito obrigado. Estas minhas palavras são com este sentido e não são palavras de circunstância, não queria que o fosse, visto que daqui a pouco vou intervir mais detalhadamente, suponho que é isso que vamos fazer, sobre o próprio relatório. E nessa altura terei oportunidade de ilustrar aquilo que quero dizer agora numa frase muito breve, é que, de facto, a Universidade, a Academia, os investigadores têm hoje, indiscutivelmente, uma obrigação de análise, de interpretação, de pensamento, de criação de pensamento crítico sobre a sociedade portuguesa, o qual passa seguramente por uma exigência muito grande relativamente ao âmbito das suas investigações e ao quadro em que devem encará-las, revelando muitas vezes aquilo que fica obscuro em visões que, por razões diversas, assumem a condição de dominantes e, portanto, temos, creio eu, uma missão de reconstituir os problemas na sua dimensão e de o fazer, de alguma maneira, associado à
construção, como já foi dito, de alternativas. Não as alternativas da crise como oportunidade, mas as alternativas da crítica da crise e justamente da superação da crise. Eu creio que o nosso trabalho, aquele que hoje aqui nos reúne, aquele que envolve muitos investigadores do Centro de Estudos Sociais e da Faculdade de Economia, está justamente comprometido com isso e, desse ponto de vista, tem uma cumplicidade, tem uma cooperação objetiva e muitas vezes implícita com muitas agendas de investigação na Universidade Portuguesa. E estamos numa casa, estamos até mais propriamente num auditório, onde isso tem sido muito claro, pois tantas têm sido as iniciativas aqui realizadas que vão nesse sentido. E, portanto, eu sinto-me particularmente feliz por isso, mas neste momento quero, sobretudo, manifestar o meu agradecimento e o meu reconhecimento por esta cooperação institucional. Muito obrigado. Muito obrigado. Se me permitem, vou passar a palavra ao professor Manuel Carvalho da Silva, que também, enfim, já esteve aqui algumas vezes connosco neste auditório e sempre, enfim, com ele aprendemos, mas queria só antes juntar-me a qualquer coisa que o professor José Reis fez e que foi um lapso terrível meu, que foi não agradecer ao professor Nuno Cunha Rodrigues o empenhado trabalho dele em torno desta sessão. Nós é sempre assim, distraímos-nos mais com os da nossa casa e a dizer distraímos-nos mais com os nossos filhos, mas enfim, ficamos com os nossos da nossa casa. Então pedi ao Manuel Carvalho da Silva. Muito obrigado, professor. Eu queria, em nome do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra também, e do seu polo de Lisboa, e em particularmente em nome do Observatório sobre as Crises e Alternativas, saudar todas e todos os presentes, agradecer o esforço aos organizadores, desde logo na pessoa do professor Cunha Rodrigues, mas saudar muito particularmente o professor Jorge Duarte Pinheiro, diretor da Faculdade de Economia, diretor desta faculdade e ao professor Eduardo Paz Ferreira, coordenador do Centro de Investigação de Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal. Agradecer a todos aqueles que aceitaram vir aqui falar, refletir neste espaço saudável, que, como disse o professor José Reis, a quem saudamos também, e como disse há momentos, este espaço saudável, onde se faz muita análise crítica. E queria também dizer-vos que este debate surgiu pelo despoltar de algumas ideias, né, que aqui vão ser apresentadas e que foram dadas a conhecer ainda de uma forma preliminar em dezembro passado e que estão, digamos, são o fundamental, ou algumas das que aqui se vão analisar, fazem parte do fundamental deste trabalho, que é um relatório intitulado Anatomia da Crise, identificar os problemas para construir as alternativas, e que constitui o primeiro relatório anual do Observatório sobre Crises e Alternativas, que está a ser concluído. Estamos a trabalhar no capítulo final, propositivo. O trabalho preliminar não tinha ainda essa dimensão propositiva e que será concluído, estamos mais ou menos certos, até ao final do próximo mês e que virá depois a público em livro, e esperamos em língua portuguesa e em língua inglesa. A nossa gratidão, portanto, a esta escola e aos seus responsáveis. E neste relatório e também no debate que aqui está proposto, há uma preocupação de identificar problemas, né, ainda de fazer diagnósticos, questionar a crise, mas vivemos um tempo, até com a aproximação das eleições europeias, em que, para além do questionamento, é preciso colocar um enorme enfoque nas alternativas, porque existem alternativas. Não é fácil formulá-las. Provavelmente vão surgir aqui ideias que correm o risco de ser catalogadas, como outras posições que têm vindo a público, de irrealistas,
como se a realidade, entre aspas, não fosse produto de uma transformação social e, portanto, uma construção humana e, desde logo, política. E esse ataque ou essa espécie de fechamento que diz não haver alternativas e todos os que propõem alguma proposta, que apresentam ideias serem considerados de irrealistas, parte de um pressuposto que está na hora de ser profundamente questionado. Como eu dizia, a realidade, ou seja, aquilo a que se diz, as condições concretas em que se vive transformam-se e há aqui um determinismo que tem que ser posto em causa, que é o determinismo de que são imutáveis as estruturas, as instituições, os tratados da União Europeia e outras coisas, e, portanto, que só há alternativas aí. Ora, estamos-nos a aproximar das eleições europeias e o momento é mesmo de dizer que se a União Europeia é um projeto de construção política, é uma construção política, então o que há a questionar é as condições para que se possam afirmar alternativas, porque é evidente que existem pressupostos nas instituições, nas estruturas, no tratado orçamental, etc., que são empecilho à existência de alternativas. Mas, repito, há que ir ao debate. O debate, historicamente, o debate deste projeto europeu é um debate de elites. É preciso encontrar as elites que respondam à atual exigência, mas estamos também num projeto que ou é participado pelo povo ou então não vai ter possibilidade de continuar. E, portanto, o momento é extraordinariamente oportuno, perdoem-me pelo alongamento, mas há desafios que estão aí na ordem do dia, é preciso insistir neles. Obrigado. Muito obrigado ao professor Manuel Carvalho da Silva. O professor Jorge Duarte Pinheiro, a quem queria agradecer de novo a sua presença e o seu estímulo para estas realizações, vai então usar agora da palavra e depois a seguir queria pedir a vossa atenção durante um minuto, mas agora pedi então ao Sr. Diretor o favor de nos falar. Obrigado. Boa tarde a todos. Permitam-me saudar especialmente os professores que se encontram nesta mesa, seguindo a ordem de intervenção, começando pelo Sr. Professor Eduardo Passos Ferreira, enquanto coordenador do Centro de Investigação de Direito Europeu, Económico, Financeiro e Fiscal, que participa institucionalmente na organização desta iniciativa. Agradeço também as palavras que foram dirigidas, que fizeram menção à pessoa do diretor. Quero saudar de um modo muito especial, institucional, também o Sr. Professor José Reis, diretor da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. E uma saudação também extensiva ao próprio Centro de Estudos Sociais e, desta forma, também acabo por fazer saudação às próprias entidades que se mobilizaram, que cooperam na montagem desta iniciativa, e saudar o Sr. Professor Manuel Carvalho da Silva, mais ligado, pelo que eu percebi, ao Observatório sobre Crises e Alternativas, designadamente, que é mais uma entidade dentro da outra, exatamente, e há, portanto, aqui uma articulação complexa, sem esquecer a própria faculdade, que acaba por disponibilizar os seus docentes e que também estão ligados a estas instituições, e recordando disso, saudar muito especialmente o professor Nuno da Cunha Rodrigues, materializador humano e não coletivo, mas pessoa singular, que dá um pouco de força para agregar todas estas colaborações valiosas, e saudar agora de uma forma mais imaterial, menos concreta, menos individualizada, a própria iniciativa, que está situada, não há dúvidas, no centro da preocupação, do sofrimento e das dúvidas dos portugueses, e que aqui é uma iniciativa que se desenvolve, parece-me, segundo uma lógica científica, segundo uma lógica de estudo profundo, como se vai ver através da apresentação de um relatório, e certamente a essa apresentação se vão seguir intervenções que, pelo que eu vejo, prometem ser de nível. Trata-se de uma iniciativa que mobiliza vários contributos e várias instituições e várias pessoas,
e que honra a faculdade acolhedora, a faculdade que tem a honra de acolher. É. Não há mal. Não há mal. Somos quais. Sim, não há mal. Que honra a faculdade que disponibiliza os seus meios, incluindo este auditório, que é preciso dizer que é o espaço maior da nossa casa. Espero que corresponda às expectativas, tenho a certeza que irá corresponder. Obrigado.